Qual é o conselho que você daria hoje, então, pro cara que pensa em comprar um imóvel nesse momento nos Estados Unidos? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Imobiliárias em Foco. Esse é uma série especial nos Estados Unidos, onde a ideia é tirar suas dúvidas, você como dono de imobiliária, você entender como é que funciona isso, quais são os passos se você quer ou tem um cliente para comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, por que não? Nós estamos aqui falando diretamente de Orlando. Já agradeço a Imobiliária de Paula, que cedeu esse espaço que a gente pudesse gravar esse podcast. Quero já agradecer os patrocinadores, a Quinto Cred e a Superlógica, que sem eles não teriam como a gente tocar esse material, a gente fazer esse podcast. E hoje eu estou com o Frederico. O Frederico é um profissional excelente aqui nos Estados Unidos, já conheço ele há bastante tempo. Ele é de Porto Alegre, ele está há mais aí de 13 anos aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Por que eu escolhi ele como corretor para falar um pouco sobre isso? Porque o Frederico ele tem uma coisa muito legal. Ele é uma pessoa que o foco dele muito é no cliente. Então nós vamos falar de juros, nós vamos falar de crise, nós vamos falar de mercado, nós vamos falar de uma série de situações. É importante o papel do Frederico, de como ele trata essas questões, que eu também vou cutucar ele um pouquinho na questão de juros, de como é que está o mercado americano, como é que está a economia, para a gente trocar uma boa ideia aí, para que você também se sinta mais seguro. Vou começar, Frederico, que você pudesse falar um pouco para o pessoal sobre você, né? Há quanto tempo está aqui? Quem é você? Da onde você veio? Primeiramente, Rosalvo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com as pessoas aí todas que te seguem na rede social, no Brasil, enfim. Bom, a minha história com os Estados Unidos, ela começou quando eu fiz algumas viagens familiares, que eu já tinha pego conheci o modelo americano, conheci a visão de uma criança, depois do adolescente que vinha em férias. Mas assim, sobre a minha vida em paralelo e a paixão por os Estados Unidos. Eu sou natural de Porto Alegre, como você bem falou. Sou formado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, sou pós-graduado em finanças. E nisso aí, nesse pacote de coisas, eu trabalhei a minha vida toda no mercado financeiro no Brasil, em área de captação, principalmente em renda fixa e área de tesouraria de instituições financeiras, bancos e financeiras. Boa, legal. Isso também é o que te trouxe muito conhecimento de economia, né? Eu gosto muito de números, né? Vamos dizer assim, eu não sei praticamente, eu digo, fazer venda sem abrir o Excel, sem a planilha, viu? Boa. E eu tive uma situação familiar em paralelo, que a minha mãe, ela era separada do meu pai, ela já é falecida, enfim, ela casou novamente com um americano, veio residir aqui nos Estados Unidos no ano de 2001, e alguns anos depois, eles descobriram que poderiam pedir o Green Card para mim através dessa cadeia familiar. O Green Card tem várias situações que você pode demandar para familiares com critérios diferentes, né? Sim. Então, o que aconteceu? O meu processo iniciou-se em 2004, segui levando a minha vida normalmente no Brasil, a minha vida profissional, estudando, enfim, trabalhando na área financeira, e quando o meu processo de Green Card foi aprovado, eu residia no Brasil. Literalmente, você tem 6 meses para vir, feche suas malas e venha. E vai. Deu o Ctrl+Alt+Del e vai. E então eu cheguei nos Estados Unidos aqui em 2010, eu tive um período de adaptação aqui normal, muda-se muita coisa, né? E eu fui trabalhar numa instituição financeira, também na área de tesouraria. Isso foi o ano de 2012, um excelente aprendizado, até que eu não conhecia tanto do mercado de renda fixa aqui dos Estados Unidos, do mercado de securities, né? E os Estados Unidos é o centro do mundo, né? Mas eu, em paralelo, Rosalvo, eu tinha um grande objetivo de vida, que eu tinha muita vontade de sair da vida corporativa. Boa. Tenho muito boas lembranças da vida corporativa, da rede que eu construí, do que eu aprendi, das empresas que me oportunizaram muito aprendizado, mas eu tive um projeto de vida que eu queria ter mais tempo para eu dar o ritmo de dar a velocidade da minha vida profissional e poder, como a gente diz, trabalhar para mim. Nada contra os lugares onde eu trabalhei, nada contra a vida corporativa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a traçar um projeto do mercado imobiliário que eu entendi, que era um projeto que alia a área financeira,
e ali a área comercial que eu gosto bastante, e também que eu estou no epicentro do mundo nos Estados Unidos, e dentro dos Estados Unidos eu estou na Flórida. Então eu tirei a minha licença de corretor aqui do estado da Flórida no ano de 2019, e alguns meses depois eu tomei assim, eu tive que criar bastante coragem de tomar a decisão de pedir as contas do mundo corporativo para trocar o mundo do salário para o mundo da comissão. Boa. Mas eu tinha feito um planejamento financeiro, eu procuro ser um cara muito organizado com minhas finanças, mas assim, foi desafiador. Eu pedi a demissão, entrou a pandemia, mas enfim, estamos aí. E você que veio da área econômica, começou a trabalhar aqui também na questão econômica, até uma curiosidade que as pessoas têm, né? Por que tantos estrangeiros hoje investem no mercado imobiliário americano? Não sei se você chegou já nessa conclusão, não só como profissional de corretor de imóveis que você é, mas até da tua visão, para quem veio para cá, qual a razão? Você tem alguma... Os Estados Unidos, na realidade, embora isso não esteja na cabeça das pessoas, ele é 25% da economia mundial, né? Os Estados Unidos oferecem garantias e estabilidade jurídicas, que outros países desenvolvidos com certeza oferecem, né? Mas eu acho que a maneira como os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos se desenha na economia de mercado, que você tem muitas regras para operar no mercado imobiliário, mas você tem a liberdade, como tudo nos Estados Unidos. Boa. Tenha a liberdade, mas não abuse dela, né? A linha entre você avançar da sua liberdade e fazer algo errado, ela é desse tamanho aqui. Pegando esse gancho, nós temos um escritório aqui em Orlando, e no início aqui do nosso caminho, eu confesso que no início me assustei um pouco, positivamente falando, porque aqui um contrato é um contrato, né? Não é que nem no Brasil, que o cara, olha, o consumidor, eu não entendi o contrato, eu não li direito, letra miúda, isso não existe aqui. Se assinou é porque entendeu. E você entrando, já pego sempre um gancho com os contratos de aluguéis, que eu costumo dizer aqui que são relações adultas, de obrigações iguais de todas as partes. A obrigação do inquilino não poderia ser diferente, é de pagar o aluguel em dia. Só que aqui nos Estados Unidos, como é costume você alugar os imóveis com os eletrodomésticos dentro da casa, com ar-condicionado, é a obrigação do proprietário dar a manutenção nesse tipo de situação. Então você alugou um imóvel, o ar-condicionado estragou, a máquina de lavar roupa estragou, é uma falha muito grave se você aciona o gerente da propriedade da casa e ele não providencia o reparo de qualquer coisa desta propriedade. Então são relações adultas, como eu costumo dizer. Sim. A gente costuma dizer assim, olha, o cliente da casa tal, já viu, da casa X ligou que o ar-condicionado dele está com problemas. É para ontem que você tem que resolver. Boa. Boa. É para ontem. Os Estados Unidos, o Brasil, ele tem uma situação. Quanto tempo o cara mora no imóvel? Se ele mora, acredita-se que, peraí um pouquinho, você que estragou o ar, ou você que... Né, existe essa discussão aí. Aqui não, alugou, tá com a eletrodoméstico, a pessoa tem que arrumar, que eu acho que é certíssimo. Né? Exatamente. É obrigações iguais. E o que acontece? Quando nós fazemos o curso de corretor para tirar a licença aqui do estado da Flórida, nós aprendemos algo que é bem diferente do Brasil. Todo o processo, geralmente, de locação, de venda, existem fluxos que têm que ser obrigados por todas as pessoas envolvidas no processo. Boa. Não é assim, vou ligar para o meu advogado para ele fazer uma minuta, vou desistir da venda na véspera. No momento que uma propriedade entra em contrato de compra e venda, seja residencial ou comercial, todas as partes sabem as suas obrigações, prazos, deveres e direitos. Legal. E penalizações por falhas de prazo, por falhas de não envio de algum determinado recurso, de alguma situação. Legal. E quando a pessoa nos ouve aqui, você como corretor, aqui seria um realtor. É isso, né? Bom, pegando essa linha, os Estados Unidos, eu quero tocar um pouco nesse assunto, porque eu acho que você é uma pessoa muito transparente, você é uma pessoa que você tem um trabalho muito legal na assessoria, nesse sentido, que eu acho que é bacana. E por isso que eu quero entrar um pouco nesse detalhe. Os Estados Unidos, hoje, falam-se que ele está com uma dívida de 33 trilhões de dólares, que é coisa pra caramba. Para que você tenha uma noção, está representando mais de 110% do PIB. Para que os brasileiros entendam o que é isso, o Brasil, que é considerado um país endividado, ele parece que deve fechar o ano com 88% da dívida do PIB. Como é que você enxerga essa situação? Até porque o Biden também
dizem que ele está solicitando do Congresso mais 100 bilhões, se não me engano, em razão da guerra e de auxílio à guerra e tal. Como é que você enxerga essa situação e qual o reflexo se a gente pensar aí no mercado imobiliário americano, né? Como é que você... Eu divido em duas situações, Rosalvo. A questão do PIB, da dívida em relação ao PIB, eu particularmente não vejo problema, porque os Estados Unidos é um país de baixo risco e não tem dificuldades para tomar dinheiro e pode tomar dinheiro a custos baixos. Agora, a grande questão que para mim é mundial, é da casa da gente, são as questões desses constantes déficits. Quem gasta dinheiro mal em qualquer país do mundo, na casa da gente, algum momento essa conta vem. Boa. E nós temos alguns históricos, que na realidade é um teatro, mas todos os anos nós vemos aquela questão, na minha opinião, é aquele teatro, vão aprovar os Estados Unidos, não vai aprovar o orçamento, diz que a economia vai parar, fim de semana aquela situação toda, vão aprovar e vão lá, aprovam gastar mais dinheiro, mas isso aí... Mas o que é legal que você está colocando é que é uma economia forte, acaba tendo essa vantagem nesse sentido, né? Aqui nos Estados Unidos, viu, nós temos assim, não que as coisas sejam perfeitas, né? Mas assim, os Estados Unidos, eu sempre dou um exemplo assim, a gente sente muito que tem economia de mercado quando a gente quer empreender, que o Estado não se atravessa na vida das pessoas. Mas eu sempre digo assim, olha, em contrapartida, os Estados Unidos não te oferecem saúde de graça e não é barato. Então, é os dois lados. Onde o Estado não se atravessa muito, ele não vai te entregar muita coisa também. Assim, isso é a minha visão. Legal, até eu acho que eu, como estou sempre aqui, e como a gente, quem está mais nos Estados Unidos, acaba valorizando um pouco o Brasil também, porque lá nós temos assistência médica, nós temos uma série de situação. Né? Eu sempre digo, os Estados Unidos é muito bom, eu elenco muitas coisas positivas, mas eu não faço apologia de que aqui está tudo certo e o Brasil está tudo errado. Claro, No Brasil, a medicina é muito boa. Lógico que todo mundo não tem acesso, mas no Brasil, as relações que nós estabelecemos com os médicos, nós sentimos muita falta aqui nos Estados Unidos. Não que a gente seja mal atendido, não é isso, mas assim, é diferente. Nisso, o Brasil é muito bom. E as pessoas às vezes confundem no Brasil, que as pessoas reclamam, mas o SUS não atende e tal. O que as pessoas não conseguem, elas têm que pensar é o quê? O médico, ele é um profissional altamente estudado, altamente informado. Se ele é altamente informado, altamente estudado e ele sabe o custo que ele teve para virar médico, o médico, eu sempre digo que ele é um, como é que eu vou te falar? Ele é um empreendedor. Então, o foco dele, porque existem dois focos em trabalhar para o governo no Brasil, acho que é legal a pessoa entender isso. Sempre que eu trabalho para o governo, eu tenho uma garantia de tempo. Eu estou tranquilo que eu trabalho no governo. O médico, ele não quer isso, ele quer ganhar dinheiro. Então, o nosso problema hoje no SUS, honestamente falando, é que o foco do médico é ganhar dinheiro e não ter um trabalho para o resto da vida. Então, é importante que as pessoas percebam isso. E aqui, como você bem falou, existe uma série de coisas e o que é legal é que o governo americano, ele acaba, ok, se isso é livre, eu não me meto, né? Agora, os americanos falam que você como economista deve ter essa visão, eles nunca deveram tanto em cartão de crédito, né? E quando a gente fala em juros altos, na sua visão, esses juros, eles continuam subindo? Sim, na realidade, o cartão de crédito nos Estados Unidos, Rosalvo, ele é uma instituição. Então, o que as pessoas fazem? Existe a figura aqui do score de crédito, que cada pessoa tem sua pontuação. Existem 3 grandes birôs de crédito aqui nos Estados Unidos, que eles monitoram a sua vida. Então, quando o seu crédito está bom, é uma propaganda de cartão de crédito atrás da outra, chegando na sua caixa de correio. Legal. Só que o que as pessoas vão fazendo? Vamos dizer, quem é do Brasil não se assusta tanto. Os juros do cartão de crédito aqui anual é na casa de 25%, 26%. É muito alto. Só que nós não temos aquela sensação que existe no Brasil, que se você está devendo 6 meses, já virou uma bola de neve e você já não rola. Isso. Então, tem pessoas que a gente consegue rolar o cartão de crédito a vida toda. Uhum. Só que chega algum determinado momento que você já não paga o seu cartão de crédito, seu score sai, como acontece em restrição em qualquer país, a instituição financeira vai te dar menos dinheiro, né? Legal. Então, nós temos assim, mas quando eu faço os meus vídeos aí, nas minhas redes sociais, eu sempre costumo dizer, olha, tem opinião do Frederico e tem notícia. Claro. A dívida do cartão de crédito, ela é muito alta. Os juros do cartão de crédito nunca teve tão alto e os juros do crédito imobiliário
nunca esteve tão alto. E o próprio Tesouro americano está pagando juros que não pagava, acho que há cerca de 30, 40 anos. E juros altos nunca é sinônimo de uma economia saudável. Boa. Raríssimo. É um país que está, nesse momento, doente, que eu tenho convicção que isso aí, os Estados Unidos vai resolver a questão da inflação. Se eu tivesse, assim, usando uma linha Warren Buffett tentando usar para o mercado imobiliário, vou acordar daqui a 10 anos... Acredito totalmente nos fundamentos da economia americana, no mercado imobiliário americano. Acredito piamente, cegamente no mercado nos Estados Unidos, no mercado imobiliário. Mas essa questão dos juros de pessoas muito endividadas, eu acho que a gente pode ter alguns problemas na frente, sim, viu? Em relação aos imóveis financiados, né? Atualmente, somando-se aí a dívida de crédito estudantil que as famílias têm, esse negócio todo e tal, na tua percepção, você acredita que o juro ele continua subindo? Na sua visão, você acha que ele baixa? Qual é a sua visão? Nós temos hoje um raciocínio, vamos dizer assim, Rosal, como a gente costuma dizer, ele é um raciocínio binário, porque o Banco Central aqui americano ele monitora a inflação, basicamente é isso, né? Tá. Ele monitora a inflação, enquanto a inflação, a gente tem visto pela fala do presidente do Federal Reserve, enquanto a inflação não der sinais aí que está desaquecendo, o aperto monetário vai seguir. Comenta-se, né, se a gente tocar um Google, tá tudo ali, que pode haver mais um aumento na taxa de juros, né? Ainda de 0,25 até o final do ano. Eu acho que enquanto os Estados Unidos não resolver essa questão da inflação, os juros vai seguir subindo, sim. Ok. Partindo do princípio, porque o cara que está nos assistindo, a imobiliária que está nos vendo aqui, ela tem um público que obviamente tem interesse de compra e muitas vezes eles pensam muito na casa de férias, na locação por temporada. Por quê? Existe uma tendência mundial entre somar o meu lazer, eu curto e eu ganho. Então, quando eu não vou de lazer lá, eu acabo tendo receita com isso. Em contrapartida, a gente vê já o movimento, isso já é real, da questão do governo de defender a questão da locação no mundo, isso é uma tendência mundial. Então, como ele percebe que ele não tem locação mensal, que está faltando isso, nós estamos com grandes problemas em Madrid, Nova York, você deve estar acompanhando muito bem, da proibição que o governo já deu na locação por temporada. Como é que você enxerga a locação, a situação da casa de férias aqui no Brasil, em Orlando, e qual é a tendência desse setor aí? Eu não vejo, viu, Rosalvo, problemas em questão de regulações, porque por que aconteceu nesses lugares que você mencionou? Por exemplo, Manhattan não tem área para construir, então tinha um prédio X, que as pessoas decidiam que de um dia para o outro iam fazer Airbnb naquele prédio, que tentaram fazer em alguns lugares no Brasil. Como as construções em Orlando são construções mais novas, existe área para construir, os projetos de construção, quando eles são feitos, eles já são zoneados para ser feito num condomínio que vai, quando ele for aprovado pelo condado de Osceola, que é do lado aqui de Orlando, esse condomínio, ele é aprovado para Airbnb. Não existe muito a figura aqui, olha, esse prédio aqui vou começar a alugar o meu apartamento a partir de amanhã. Claro. Tem até algumas pessoas que tentam fazer isso, mas aqui no Orlando eu não vejo risco legal. Pelo fato de, antes das pessoas fazerem esse empreendimento, ele já foi, o regulador, o condado, ele já autorizou a construção para essa modalidade de... Entendi, mas, por exemplo, no Airbnb que eu estou, vamos dizer assim, como eu estou sozinho, estou a trabalho aqui nos Estados Unidos, loquei um espaço no Airbnb. Essa casa, ela está alugada a parte dela. Falam-se, eu acho que até você comentou comigo num dos dias que nós estávamos conversando, de que ela não poderia estar alugando esse imóvel inteiro, por exemplo. Então, o governo tem pensado em áreas aqui dele ajustar isso. Se algumas pessoas me perguntam, quero comprar uma casa de férias, vão perguntar para todos os corretores aqui da Flórida, nossa cabeça vai vir os zip codes, os CEPs, aonde se pode fazer locação por temporada. Já a minha cabeça, a minha mente, o meu direcionamento não vai me levar para uma região residencial. Tá. Eu moro, por exemplo, aqui numa região residencial aqui em Orlando, enfim,
E existe um aplicativo aqui bem interessante chamado Nextdoor, que é um fórum que os vizinhos trocam opiniões aí sobre segurança, Putz, sobre... que legal, Nextdoor. É muito bacana porque você ativa as notificações. Eu, por exemplo, tenho a parte, por exemplo, de pessoas vendendo produtos, não me interessa. Mas assuntos de segurança, de trânsito, de acidente, eu sempre ativo as notificações. E às vezes aparecem algumas pessoas que postam, acho que o meu vizinho está fazendo Airbnb aqui. Então é um termo que me chama a atenção. Mas eu acho que normalmente isso na maioria das vezes é bem organizado. Tá. E aí, por exemplo, você pode botar qualquer CEP e seguir. Não precisa? Pelo que eu sei, a plataforma... Porque assim, normalmente, como a gente sabe que a regra do jogo é fazer em Kissimmee, Champions Gate, uma parte de Claremont, a minha cabeça, o meu direcionamento não vai ser tentar fazer algum lugar onde eu sei que não pode, né? Para localizar as pessoas, Kissimmee afinal, só para que as pessoas saibam, né, se ela é um bairro ou é uma cidade, porque Kissimmee é muito próximo dos parques. Se você puder hoje... como é que está subdividido isso, né? Kissimmee, Claremont, está próximo de parque, não está próximo de parque? Como é que é mais a visão de Orlando? Eu sempre dou um exemplo. Se você estivesse assim no Rio de Janeiro, né? Se você for olhar, por exemplo, o Arpoador, a minha cabeça perguntar, olha, quero alugar uma casa de férias, vamos botar que vai ser Copacabana, Ipanema e Leblon. Meu direcionamento vai ser para aquela região. Então, que as pessoas costumam muito perguntar, é perto dos parques? Eu disse, sempre vai ser, porque a localização no mapa é sempre a mesma. Você não vai ter uma localização indo de um extremo ao outro, do norte do Brasil ao Chuí, se a gente tivesse que fazer uma metáfora. No mapa vai levar sempre para o mesmo lugar, com diferença que se dirige um pouco mais ou que se dirige um pouco menos. Então o pessoal faz aquela clássica pergunta sempre, é muito perto da Disney? Daí o que eu faço? Eu vou no empreendimento, ligo o GPS e mando para a pessoa. Só que eu sempre dou o aviso, olha, se prepare que dezembro o cenário muda um pouco, fica um pouco mais difícil o trânsito. Mas a pergunta-chave é perto da Disney? Sim, geograficamente, quem for olhar uma casa de férias, vai ser em Kissimmee, que é o condado de Osceola, vai ser em Champions Gate. Que é uma outra cidade, vamos dizer assim. É uma outra cidade, porque aqui nos Estados Unidos nós temos a figura do condado, que geralmente é o county, que tem algumas cidades debaixo do condado. Então, Orlando, por exemplo, no Orange County, e Kissimmee é no condado de Osceola. Então, os condados que fazem muitas das leis são feitas pelos condados, né? Que seria uma prefeitura mais importante abaixo... Legal. Então, por exemplo, questões pertinentes o seu property tax, que é o seu IPTU, construções de escolas, é pertinente ao condado. Às vezes, nós vivenciamos, por exemplo, projetos de construção, que boa parte deles é a regulação, o trâmite, você fala com o condado, mas algumas questões específicas você fala com a prefeitura, com o City Hall, que é a prefeitura. Mas vamos dizer, quem dita as regras, as grandes regras são emanadas do condado. E dentro dessa linha de juros, você acredita que a procura baixou? Você percebe isso? Percebe que Nós baixou? temos assim, Rosal, eu sempre digo aos clientes, às vezes, que ninguém gosta de pagar juro alto, né? Mas o que acontece em relação aos juros que estão num patamar alto, falando em imóveis residenciais? Nós temos hoje um inventário de imóveis residenciais considerado muito baixo, de imóveis usados. Por quê? Agora quem está dizendo não é o Frederico, é o que tem na internet, né? O que acontece? Boa parte dos americanos, dos residentes aqui nos Estados Unidos, eles têm taxas de financiamento abaixo de 5%. Então, uma pessoa em situação normal de vida, ela não vai vender sua casa com algum período de alguma insegurança da economia, com financiamento de 4,5% para entrar num financiamento de 7,5% a 8%. Então, por isso que nós não temos um inventário residencial crescendo de imóveis usados. Quando ela vem... Desculpa te cortar, mas então, só pegando o gancho, quando ela vende esse financiamento, a pessoa que compra, ela pode assumir aquele financiamento mesmo? Não. É uma vida nova. É ela que está pagando um financiamento barato e se ela vender e comprar um novo, vai pagar um outro juros. Começa uma vida do zero. Exatamente. Ele vai olhar a fotografia do Rosalvo hoje, vai olhar... Se você hoje, por exemplo, pegar uma carta de pré-aprovação num profissional de financiamento hoje, o que ele vai fazer? Ele vai olhar a sua fotografia hoje, vai olhar os seus extratos bancários hoje, daqui a 6 meses, esse mesmo profissional de financiamento, Rosalvo, a sua situação de vida mudou, a sua renda mudou? Não, permanece a mesma.
permanece a mesma. Então, porque geralmente o profissional de financiamento quer saber, basicamente, em relação ao imóvel que você quer comprar, a conta clássica, né? O valor da parcela em relação ao valor da sua renda. Mas o que aconteceu nas casas de férias, que é um imóvel, é um mercado mais volátil, ele depende muito de taxa de ocupação. Hoje de tarde você vai conversar com a expert no financiamento, ela vai a fundo no tema, mas eu vou dizer o que os clientes me comentam, tá? Existem alguns programas de financiamento que principalmente para estrangeiro, que a partir do terceiro, do quinto ano ou do sétimo ano, a sua taxa deixa de ser prefixada e ela vira uma taxa indexada. Como agora, novamente, consulte o profissional de financiamento para saber detalhes disso. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas, isso que não era um problema, faziam o financiamento até o terceiro ano era uma taxa e depois virava flutuante, não era um problema. Só que o que aconteceu? As pessoas fizeram, por exemplo, 3 anos, fez o financiamento em 2020 com taxas de juros muito baixas de 3%, e hoje a taxa de juros de financiamento está 8,5%, está 7%. Eu tenho um caso de uma pessoa que me procurou... Em dólar, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é aí que nós podemos ter problema. Tem muitas pessoas reclamando das parcelas. Não é assim reclamando aleatoriamente. São pessoas que têm casas de férias que o valor da parcela subiu. Então, por exemplo, essa semana veio uma pessoa, não era nem meu cliente, mas enfim, me perguntou a minha opinião. Ele tinha uma prestação de 2.100, ele recebeu uma carta do banco que a partir do mês que vem vai para 3.400. Então, porque os financiamentos subiram. E muitas pessoas também que entram nesses programas de financiamento com taxa indexada, ou seja, a taxa mudou, a gente leva a gente para o mercado de imóveis comerciais e de escritórios, que é um assunto que eu venho comentando bastante. Aqui também não é a opinião do Frederico, está tudo na internet. O que acontece? No mercado imobiliário, quem são investidores são pessoas que operam, boa maioria delas, com financiamentos, né? Então, o que aconteceu e vem acontecendo no mercado de escritórios? Pessoas viam investidores 2018, 2019, tomavam financiamento, vou construir um prédio lá de 1.000 escritórios em Atlanta. Ok, tomei o dinheiro, tomei os recursos do banco, a taxa de ocupação histórica é 82%, vou receber os meus aluguéis, vou pagar o banco e assim a roda vai seguir girando, né? Só que o que aconteceu nos imóveis comerciais? A taxa de ocupação caiu. Pós-pandemia, o mundo mudou, todas aquelas questões que nós sabemos. Então, é algo que as próprias instituições financeiras, ninguém imaginava isso, né? E aqui nos Estados Unidos continua vagando ainda mais os imóveis comerciais. Então, na realidade, o que aconteceu? A taxa de ocupação... Você é o dono lá do imóvel comercial, o Rosalvo tem um imóvel, só que a receita dele caiu porque a taxa de ocupação baixou, fato. E nesse período, os Estados Unidos subiam juros para um patamar que não se imaginava que iria subir. Quando você fala que o cara recebeu uma carta, significa que o juro ele não é pré-fixado? Ele pode alterar durante o financiamento? É sempre interessante conversar com o profissional de financiamento. Eu vou dizer o que eu vivencio, o que eu acompanho, né? Claro. Mas existem programas de financiamento que você deixa a taxa pré-fixada até o terceiro ano, principalmente para estrangeiro. Até o terceiro ano, até o quinto ano, até o sétimo ano, ou às vezes por 30 anos. Só que se você quiser prefixar até o sétimo ano, a taxa de juros é um pouquinho mais alta, né? Tá. Só que você fica garantido que 7 anos você não vai precisar, a sua taxa não vai virar flutuante. Né? Entendi. Mas a carta de financiamento, a gente vai fazendo uma questão bem interessante também, né? Às vezes as pessoas, normal, compram um imóvel de uma construtora, tudo certo, situação financeira redonda, mas prestar atenção quando é que vai ser feito o closing, o fechamento. Você hoje, nós estamos no mês de final de outubro, essa construtora te disser que vai para você, que ela vai entregar a casa para você em maio, você está aprovado. Só que ela não vai trancar a sua taxa de financiamento hoje. É dinheiro ao preço do dia. Exatamente. Então é muito importante que eu procuro orientar os clientes para conversar com o profissional de financiamento. Eu sempre, assim, humildemente digo, olha, pergunte isso para o seu profissional de financiamento para você não... porque aqui tem um profissional para cada caso, né? Você vai ter o realtor, você vai ter o cara do financiamento, você vai ter... O contador, o advogado, exatamente, né? Quer dizer que cada um tem a sua licença, né? Então, mas algumas coisas a gente fala porque nós vencemos no dia a dia, mas é sempre muito importante. Então, eu digo para os clientes, vou comprar uma casa e a taxa de juros? Não, a taxa de juros... Eu geralmente pergunto a gente acompanha o cliente, né? Na companhia de financiamento. Eu digo, quanto tempo antes do fechamento, de você ao cartório assinar e receber a sua casa, as chaves, quanto tempo antes você vai lock the rate, trancar a sua taxa. Tá, entendi. Então é muito importante. E
para não fugir do assunto que a gente estava falando, qual é o conselho que você daria hoje, então, pro cara que pensa em comprar um imóvel nesse momento nos Estados Unidos? Primeiro conselho que eu dou, assim, a primeira informação que eu dou, sempre tem boas oportunidades, sempre vão ter excelentes oportunidades. E o primeiro conselho que eu dou, deixe tudo pronto. O que é deixar tudo pronto? Até você ver pelas minhas postagens. Eu, nesse momento, não estou dando conselho porque vai sob o ponto de vista da especulação. Eu dou conselho para quem tem realmente intenções de dolarizar o seu patrimônio em qualquer tipo de ativo. Eu deixaria já o dinheiro nos dólares aqui nos Estados Unidos nesse momento. Tá. Para quem tem interesse em fazer uma compra com financiamento, se for daqui um ano, daqui um ano e meio, daqui um ano, converse já com um profissional de financiamento e pegue uma carta de pré-qualificação. Você não tem nenhum custo para fazer isso. Então você já deixa a sua estrutura pronta. O dinheiro no banco, a sua estrutura de financiamento, se você for fazer financiado, conversa também com o contador. E o que eu me proponho sempre a fazer, né? Os clientes me dizem assim, compro hoje, compro amanhã. Eu disse, olha, deixe tudo pronto e vamos acompanhar o mercado. Tá. O trabalho que eu me proponho a fazer é de acompanhar o mercado, entender a necessidade do cliente, ver se às vezes ele precisa gastar aquele valor para ter uma rentabilidade que ele deseja. Muito importante às vezes, né? A rentabilidade, por exemplo, de casas de férias caiu, o que não significa que seja um mau produto, não é isso. Tá. Mas é muito importante a gente alinhar expectativas. Eu sempre digo, eu gosto muito de um condomínio chamado Story Lake. Por quê? Porque ele tem receita, antes de qualquer coisa. Você tem fluxo de caixa. Mas, primeira coisa, nós alinharmos as expectativas em relação ao que o cliente vai ter. Primeira importância, que o cliente tenha dinheiro entrando no seu caixa, né? E segundo ponto, que é muito importante, alinhar com o cliente o que o mercado efetivamente pode oferecer em rentabilidade para ele e o que ele espera receber. Porque muitas vezes eu costumo brigar com os clientes. Olha, vou vender para você com o maior prazer, você vai ter essa geração de caixa no seu imóvel, mas o mercado não vai entregar essa rentabilidade para você. Tá. O brasileiro, vamos pegar um exemplo como, não vamos pegar Fortaleza, vamos pegar Balneário Camboriú, acho que é um exemplo bacana. Balneário Camboriú, muita gente quer comprar em Balneário Camboriú. Hoje o imóvel beira-mar, frente-mar, explodiu de preço. Estamos falando tem imóveis lá de 15 milhões, para ter uma noção disso. A partir do momento que o cara quer comprar um imóvel lá, ele começa... Então lá você tem a Avenida Atlântica, Avenida Brasil, primeira, segunda, terceira, quarta avenida. Então ele começa indo para alguma avenida para depois, num segundo passo, ele vir para beira-mar. O que eu percebo muitas vezes, a parceria de imobiliárias com imobiliárias americanas, ou o cliente que vem comprar, ele acaba vindo aqui e ficam nas ofertas para ele muito do lançamento, muito do valor alto. Então, não sei se você conseguiria mais ou menos explicar como é que se divide a faixa de preço aqui, como é que nós vamos achar os imóveis aqui e quais a diferença de cada um. Então, eu vou ter um imóvel de 500 mil dólares, mas eu vou ter um imóvel de 70 mil dólares, de 80 mil dólares, para que a pessoa que esteja nos ouvindo, ela possa... peraí, eu posso começar com algo assim? Sim. Depende do que eu... O que seria o ticket hoje? Olha, Rosa, se a gente procurar alguns zip codes, alguns CEPs aqui, que as procuras aqui são todas por CEPs. Alguns CEPs de Orlando, viu? Mas assim, olha, é um trabalho de formiguinha. Se encontram imóveis de 100 mil reais, de 80 mil reais, de 90 mil reais. Porque você, como broker, você pode, é importante as pessoas saberem, o software aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque o Omnis, você tem acesso a todos os imóveis que estão nos Estados Unidos. Eu e todos os meus colegas que estamos na indústria temos acesso aos mesmos imóveis, aos mesmos preços, às mesmas condições das construtoras. Você trabalha com um corretor... E dos terceiros também. Porque você gosta do serviço dele, porque o fluxo de venda é a mesma. Nenhum corretor tem uma situação especial por conhecer a construtora ou por conhecer quem está vendendo a casa, enfim. Mas para quem está nos assistindo entender, é como você abriu o home broker. Você tem um home broker da corretora A no Brasil e da corretora de bolsa C. Se você abrir o seu home broker às 10h30 da manhã, a ação do Bradesco vai estar o mesmo preço para todo mundo. Entendi. Mas assim, Rosa, falando em tickets, ó. Existem algumas assim, olha, mas muito cuidado, assim, olha, alguns tickets de imóveis de 80, 100 mil dólares, mas eu sempre
estariam rentabilizando entre 9% a 10%. Mas como risco, eu sempre digo para o cliente, vendo para você com o maior prazer. Você vai ter o inquilino, só que como todo imóvel de valor mais baixo e de retorno mais alto, você pode ter uma dor de cabeça um pouquinho mais alta. O que eu diria um ticket, talvez, do que eu compraria, tá? Talvez hoje um imóvel de 180, 200 mil reais, mas não seria Airbnb. Primeiro, atenção que eu sempre acho muito importante, né? Seria mais para, eles chamam lá no Brasil de locação anual, seria mais para long stay. Aqui, por exemplo, nessa região que nós estamos... Porque aqui no Brasil, aqui, para as pessoas entenderem, você vai ter o short stay, que é o curta temporada, que o brasileiro apelidou de Airbnb, e o long stay, que o brasileiro entende que é aluguel de 30 meses. Nós temos até aqui no Zip Code, que está o escritório no 32835, ele é um zip code que talvez ele não ofereça muito questão de valorização por outras razões de escolas, mas ele é um zip code que ele tem muito giro. Essa região gira muito os aluguéis. Tá. E tem um ponto que eu acho fundamental para quem vai procurar imóvel, para qualquer conselho que eu dou para todo mundo. Olhe o valor do condomínio e do IPTU, porque essa é uma despesa sempre do proprietário. Quando ele for comprar o imóvel. Então eu sempre digo, eu não vendo para alguém o que eu não compraria para mim. Se você vê um imóvel, alguma região nessas plataformas que são abertas ao público, imóvel aqui no Zip Code, 150 mil, 3 quartos e 200 mil dólares, 1 quarto, no mesmo Zip Code, pode ter certeza que o condomínio de é astronômico. Tá, então, entendi. Eu compraria sempre, primeiro quesito aqui, né, nesse Zip Code aqui, por exemplo, que nós estamos, para algo ser interessante para alguém comprar, é o valor do condomínio, porque você vai comprometer a sua operação do imóvel, né? Entendi. E isso também vai interferir diretamente no lucro ou prejuízo que o cara vai ter mensal. E eu tenho por regra de vida, né, Rosalvo? Eu sempre gosto de entrar num negócio sabendo como é que eu posso sair dele. E eu enxergo um condomínio muito alto no imóvel de ticket baixo, um problema para você um dia vender o imóvel, né? Legal. Muitas pessoas também avaliam e pensam, mas algumas pessoas têm um pouco de receio. Vou comprar um terreno na Flórida. E aí ela vem comprar um terreno aqui, mas a Flórida é um banhado. Será que a pessoa pode me enrolar quando eu entrei pelo cano? Você como realtor, como é que a pessoa tem a segurança de comprar um terreno aqui? Primeiro item, Rosalvo, de qualquer informação imobiliária, as informações aqui de terrenos e de propriedades, elas estão todas disponíveis, chamada no Public Records. São disponíveis nos sites dos condados para todas as pessoas. Tá. Então, se eu sei que o Rosalvo tem um terreno para vender na quadra de trás, mas eu não sei a situação do terreno, eu vou botar a matrícula do terreno no site da prefeitura, vai aparecer aqui o do Rosalvo, que ele pagou IPTU, que ele não tem penhora, que ele não tem nenhum problema nesse terreno. Mas como é que funciona? Que o site é o Public? O Public Record seria o geral, que a gente costuma no registro público, né? Tá. Em cada condado tem seu Public Records. Você vai botar a sua casa para vender comigo, Rosalvo, Frederico, vou vender a minha casa, vou vender o seu terreno. Que eu vou fazer? Primeira coisa. Em paralelo, eu já vou olhando no Public Records, qual é o número da matrícula, está no seu nome. Se você tem uma pessoa jurídica, eu já vou olhando o nome das pessoas. Basta eu ter o endereço do imóvel. É público, disponível para todo mundo, é tudo aberto, as informações aqui. Entendi. Mas, eu, pessoa física, uma pessoa comum, não sou um broker, não sou um realtor, eu posso também acessar. Quero saber quanto meu vizinho paga de IPTU e quanto eu estou pagando. Qualquer pessoa aqui em Orlando é só botar o endereço de qualquer imóvel, né? Cara, que legal. E existe também uma questão também aí já voltamos para o terreno, né? A questão do IPTU também, que tem que ter muito cuidado, porque o que acontece? Às vezes o site, o Public Records e o que tem nas plataformas, tá? Em relação ao IPTU, ele não reflete a realidade. Por quê? Porque existem alguns programas aqui nos Estados Unidos para quem é dono de um imóvel que ele tem alguma isenção do IPTU no primeiro imóvel. Então, por exemplo, quem vai olhar a minha casa, é o único imóvel que eu tenho aqui, como eu sou cidadão residente nos Estados Unidos, eu tenho uma isenção de parte do IPTU. Então, às vezes, o que você vai olhar no Public Records em relação ao IPTU desse imóvel talvez não seja o que você vai pagar, porque você talvez não esteja elegível para esse programa do governo. Então Entendi. Tá. Mas voltando aos terrenos, Rosalvo, o processo de compra de um terreno, até se olha para casa também, mas ele é feito em primeiro lugar, ele é feito com um contrato padrão do estado da Flórida. Não é um contrato que eu vou botar a minha regra. De maneira alguma, mandar para o advogado para escrever. Então, uma imobiliária que quer fazer uma parceria aqui, nós já vamos entrar para como que você faz isso aqui.
Mas uma imobiliária que quer fazer a parceria com outra imobiliária aqui, ela tem a segurança, e a segurança não é somente dessa imobiliária, de estar fazendo um negócio, vamos chamar assim, um negócio confiável. A atividade, primeiro, a atividade do corretor, do dono da imobiliária, que é o broker, ela é regulada pelo estado da Flórida. Se alguém tem dúvida se eu ou se alguém está na indústria, é só ir no departamento, num site dos reguladores aqui da Flórida, que tá o nome de todas as pessoas licenciadas. Ok. Não, isso até no Brasil também tem e tal, tá? Mas, por exemplo, eu tenho órgãos ou tenho profissionais que vão dizer se esse terreno alaga, se esse terreno... Voltando à questão do terreno, Rosalvo, então nós fazemos, você gostou desse terreno, acha que dá para construir uma casa aqui, nós demos a nossa opinião do ponto de vista comercial. O que nós fazemos? Nós fazemos a oferta, mandamos para o vendedor, a oferta é aceita, nós mandamos um valor que aqui se chama escrow, que equivale ao arras. E, geralmente um terreno é $1.000, $2.000. Esse dinheiro, a partir desse momento, existe uma figura aqui chamada Title Company, que é o equivalente ao tabelionato no Brasil. Tá. Que é o tabelionato privado, mas ele é regulado pelo estado da Flórida. Então, regras muito sérias para que alguém tentar fazer alguma arte, como eu costumo dizer. Então, a partir do momento que uma propriedade ela entra em contrato, seja um terreno, seja residencial, entra a figura em campo da Title Company. Você não vai mandar dinheiro para vendedor, você vai mandar dinheiro para a Title Company. Mas botamos o terreno que o Rosalvo gostou em contrato. A lei da Flórida permite que você tenha um período de contingência, vamos dizer 40 dias, 30... Isso você pode negociar, tem cláusulas padrões no contrato. Mas o Rosalvo, o que nós vamos fazer? Não é obrigado, mas todo mundo faz. Você vai contratar um inspetor, que é uma pessoa licenciada no estado da Flórida, ele estudou para isso. Então ele vai lá no terreno, ele vai olhar o terreno sob ponto de vista técnicos, se ele é possível fazer a casa que você quer, se ele está em conformidade com o que você quer fazer, e ele vai te dar uma opinião ainda comercial sobre o terreno. Ele vai dizer, olha, esse terreno aqui ele é boa rua, é boa casa, mas o que você vai gastar para construir aqui, o terreno é muito desnivelado, você vai precisar gastar muito loads, muitas cargas de areia para fazer seu projeto de construção. Legal. Então, isso não é técnico, mas isso é uma informação importante para o investidor, né? Com certeza. Então nós temos essa figura. Então, vamos dizer que lá o Rosalvo viu um terreno e ele me disse assim, olha, o inspetor, você tenha que gastar um pouco para nivelar. Se você gostou do terreno, você tem duas figuras aqui nesse momento que está em contingência. Você pode tentar negociar. Você está no período de contingência, ele está em contrato, né? Você pode tentar negociar sempre com a boa fé, né? Negociar com o vendedor. Olha, o seu terreno aqui me apareceu isso, apareceu aquilo. Você consegue me dar um crédito de $2.000 de 3? Não é tentar matar o vendedor nesse negócio, é sempre o princípio da lisura, né? Então a pessoa, é um livre mercado nesse momento, a pessoa vai dizer, olha, às vezes ela quer dizer, tá, eu vou te dar um crédito de $2.000 aí, ele baixa mais um pouco o terreno, mas isso tudo sob contrato. Tá. Sob contrato. Só que, vamos dizer, ele disse, olha, esse terreno vai passar água aqui, vai ficar muito ruim, não tem água, o Rosalvo não gostou, não quero mais ficar com esse terreno. Estando no período de contingência, você manda uma carta, você pode sair do negócio, da operação, e você recebe o seu depósito de volta. O arras. Legal. Nós temos contingência para todas as transações, e mesmo vale para imobiliária residencial também, né? Bom, e obviamente as dúvidas de pessoas que estão nos assistindo, quais são os cuidados que um imobiliarista brasileiro deveria olhar com mais cuidado quando se fala em avaliar algum imóvel para compra nos Estados Unidos? Ele tem um cliente lá, ele quer avaliar, Quais são os cuidados que ele tem que ter, na sua opinião? Entender qual é, primeiramente, a necessidade do cliente. O que eu procuro também entender qual é a expectativa que o cliente tem. Se não venderam para ele uma ideia, ó, faça um financiamento que essa casa vai pagar. Cuidado. Dá para fazer? Dá. Em casas de férias é possível fazer? É. Mas ter muito entendente para que o processo de compra não seja um negócio bom de 60 dias e depois que começa a operação do imóvel, fique... É porque tem muitos corretores, não estou com isso julgando os corretores, mas tem muitos corretores que eles preferem vender, pelo menos é o que eu percebo, um imóvel de lançamento do que um imóvel usado, né? Assim, Rosalvo, são duas situações, né? O imóvel de lançamento, até a outra que você pergunta, que a gente perguntou do ticket. $200 mil numa região que teria muito giro, e eu depois, nessa segunda questão, seria um imóvel de comprar pelo menos de $400 mil numa região onde tem as boas escolas.
Porque Isso é importante para a alocação do long stay lá. O que determina aqui nos Estados Unidos, existe um ranking das escolas. Você só pode botar o seu filho nas escolas públicas do bairro que você mora. E existe um ranking das escolas. Então, às vezes... O que manda é a escola. O potencial de valorização, liquidez para venda, para alocação é escola. Eu sempre vou um exemplo ao extremo. Se você tiver um imóvel nota 5, mas a escola for nota 10 na frente, compre o nota 5 que você dá um jeito no imóvel. E se o seu imóvel for nota 10 e a escola for ruim, compre o imóvel nota 5, se seu objetivo é investimento. Mas indo para a questão que você me falou do usado ou do novo. As construtoras, elas têm por política de elas reajustam a tabela 1 ou 2 vezes por mês, mesmo com o mercado estando um pouco desacelerado. Então as pessoas me dizem, eu compro usado ou compro à vista? Eu disse, olha, o à vista, novo, perdão. O à vista, o novo, a construtora já decidiu por você, que ela já te avisou que ela sobe a tabela 1 ou 2 vezes por mês. Mas se você quer ter um imóvel novo, ser o primeiro proprietário desse imóvel, compre com a construtora agora. Se você pode fazer essa compra, por quê? Porque daqui a 5 meses a construtora, se você quiser comprar um novo, a construtora estará vendendo por mais. Mas não significa assim, comprei hoje, no momento da venda o seu imóvel está valendo mais. A construtora está vendendo por 10% a mais daqui a 6 meses. Mas não significa que eu vou botar meu imóvel pelo preço que a construtora está vendendo que eu vou vender. Legal. É apenas você estar se antecipando, comprar algo que a construtora... Se você quer comprar novo, algo que você sabe que é 450, que até 6 meses vai estar 500. Mas eu vejo nos imóveis usados, como não existe a figura da construtora de acionistas, você tem alguma possibilidade de tentar negociar alguma coisa. Mas assim, eu sempre tento assim dizer para os clientes que não é o padrão Brasil. Um imóvel que é 500, você oferecer 400. Aqui é uma outra realidade de rentabilidade, de negociação, não é uma vida diferente. Entendi. E a imobiliária que pretende ou gostaria de fazer uma parceria, como é que funciona uma parceria? Por exemplo, como é que funciona uma parceria de uma imobiliária com a imobiliária que você atua? É possível, legalmente falando, é possível ela indicar um cliente, ter ganho com isso legal? Você só pode fazer contratos no real estate aqui dentro dos Estados Unidos, se eu quiser pagar comissão para alguém que esteja me indicando algum cliente, se alguém que esteja trabalhando na indústria, né? Então, como uma imobiliária, ele é um agente, uma pessoa que trabalha neste business, isso é permitido. É um cara que tem um Cresce no Brasil e tal. Nós estamos protegidos, exatamente, porque eu não posso fazer uma parceria com uma rede de lojas, com uma concessionária de automóveis, tem clientes... Uma pessoa particular que não é regularizada pelo Cresce. O que normalmente nós fazemos quando é uma parceria com uma imobiliária, né? Essa pessoa nos pede uma exclusividade na região que ela atua. Então, eu não vou prospectar nessa região que a pessoa... Até porque ele é um parceiro meu, né? Claro. Ele é um parceiro meu, mas basicamente é isso. Nós fazemos reuniões, entendemos o cliente. Às vezes o cliente conhece um pouco mais, conhece um pouco menos, mas assim, em linhas gerais, Rosalvo, sempre alinhar expectativas do que o cliente espera e do que o produto vai entregar. Eu costumo dizer, a venda para ser boa tem que ser um casamento longo e a experiência do cliente tem que ser boa. Uma venda para resolver, abre aspas, a minha vida aí. Numa venda não é assim, o que eu procuro fazer, Rosalvo, esse imóvel custa 500 e o cliente tem, eu digo, olha, 500 mil, eu até vou fazer um post hoje, 500 mil, tenho 500 mil para comprar, compro uma casa, assim, um townhome, que é a casa geminada, de 430 mil dólares, e o cliente perguntou, e se eu comprar uma single family, que é aquela que não é geminada de 500 mil, vale a pena? Eu disse, não, sob o ponto de vista da rentabilidade, não, porque o que você vai pagar a mais no imóvel, você não vai ganhar a mais no aluguel, na rentabilidade. Entendi. Você não vai botar mais dinheiro no seu caixa. Você vai ter que sempre cruzar com isso. É muito importante. Então, às vezes, para você ter uma operação mais rentável, você compra 3 imóveis de 400 mil dólares que não são tão bonitos do que um imóvel de 1.200.000. A diferença para você ser mais eficiente no seu projeto imobiliário, às vezes não está na piscina que tem no condomínio, no pier que tem para você pegar seu jet ski. Lógico, comprar onde tem uma boa escola, mas é muito importante a gente definir, sempre deixar bem claro para o cliente o que é rentabilidade, que de fato é eficiência e de fato o que é o dinheiro que vai entrar no caixa. Mais dinheiro em caixa é uma meia-verdade. A eficiência está na rentabilidade. E deixando claro, né, quando ele fala sobre a questão da escola, é principalmente para alocação anual, para alocação nesse sentido. Já na alocação de temporada,
o que ele coloca aqui, no caso de Orlando, muito próximo de parque e tal, nessa linha. É aí mesmo, viu, Rosalvo, para quem não tem filhos, permita-me te interromper um pouquinho, para quem não tem filhos, mas assim, quero uma... Como é que você define no Brasil o que é nobre? Olha, quero comprar numa região que vai valorizar, enfim, daqui a uns anos. Eu disse, então, compre onde tem uma boa escola. Mesmo que não tenha interesse de ter filhos, o seu ativo está na escola. Vamos dizer, nós estamos falando do ano de 2023, final do mês de outubro. Vamos dizer que daqui a 20 anos o Elon Musk, surge uma startup que muda o conceito de educação, isso pode mudar, mas é um conceito que existe, acho que mundialmente, essa questão da escola. Eu sei que eu tenho uma família, a minha irmã, ela mora na Austrália há 25 anos e ela comprou a casa em função da escola dos meus sobrinhos. Que era uma escola... inclusive, já está saindo de casa, mas, enfim, valorizou o imóvel deles o dia que eles quiserem sair. A liquidez está na escola. Às vezes o cliente vê assim, me manda, puxa, essa casa é 600 mil, qual é o... Não tem milagre, não tem escola. O mercado se ajusta, essa é a conta, né? Fantástico. Frederico, para quem gostaria do teu contato, se você puder deixar o teu contato, alguém que queira fazer uma parceria com você e tal. Claro que sim. O meu Instagram é o nome que o Rosalvo vai deixar aqui na live, Frederico Hexel _Flórida. Se botar Frederico Hexel vai aparecer 2 perfis. Quem que quiser também me adicionar no meu perfil pessoal, não tem problema nenhum, vocês vão ver. Como é que se soletra o Hexel? H de hotel, EXSEL. O meu WhatsApp também é 1 nos Estados Unidos, 407-745-8841. Eu tenho por regra, eu sempre digo, Rosalvo, às vezes o que eu tenho assim, por regra, de fazer um feijão com arroz. Eu paro várias vezes por dia, eu olho meu Instagram, eu olho sem o WhatsApp e eu respondo todas as pessoas no mesmo dia. Legal. Nem que vá até a meia-noite. Assim é regra profissional. Me entra um lead em potencial na mão, eu não deixo... Legal. Eu pedi para você soletrar porque quem ouve o podcast ouve muito na plataforma do podcast, né? E em vídeo, alguns assistem vídeo, a gente já tem. Acho que até vou soletrar de novo. H de hotel, E de elefante, X de xadrez, S de sapo, E de elefante e L de Lima, então, né? Seria Frederico Hexel, Flórida. Maravilha. Eu também quero agradecer a você. Bom, Frederico, muito obrigado pelo teu tempo, pela participação, por trazer informações para as imobiliárias do Brasil. Muito obrigado. Quero agradecer a você também que acompanha o nosso canal, a você que também que acompanha o nosso podcast. A ideia dessa série Estados Unidos é você entender todo esse processo e, obviamente, de que você pode fazer uma parceria, sim, como imobiliário nos Estados Unidos, com um realtor nos Estados Unidos, e você trazer um bom negócio para o seu cliente aí da sua cidade e, obviamente, prosperidade e crescimento da sua imobiliária. Posso dar mais um recadinho aí? Claro. Muito importante também, para quem me procura, viu, na primeira... Eu não pergunto quanto tem de orçamento, quanto tem para gastar, eu procuro dar informações, procuro estar sempre disponível, viu? Eu atendo... Maravilha. Olha, às vezes não atendo no mesmo dia, mas eu atendo todo mundo, viu? Eu não vou perguntar quanto você tem de dinheiro, quanto você tem na sua carta bancária, o que eu me proponho é informar as pessoas e acompanhar o mercado imobiliário. Eu sempre digo, olha, deixe pronto e vamos acompanhar o mercado imobiliário. É isso aí, saber que eu estou aqui para acompanhar o mercado imobiliário e tentar que você maximize a sua compra. Gaste a menor quantidade de dinheiro possível e que você tenha maior rentabilidade. Maravilha. E aguardo você aí no nosso próximo papo no Imobiliários em Foco. Antes, só um pouquinho, deixa eu só dar um presente aqui pro Frederico, que eu acho que é super importante pela questão do agradecer aí você. Isso aqui é um... Muitíssimo obrigado, Rosalvo. E eu peguei no carro de manhã, eu não sabia que era um presente. É, uma lembrança para você aí. Muito obrigado, Rosalvo. Maravilha. Te agradeço a gentileza e pode ter certeza. Maravilhoso. Vou botar algum ponto estratégico da casa e farei com o maior prazer o seu merchandising, por acreditar muito em você, no seu trabalho, saber dessa... bacana. Maravilha. Gostei. Eu que agradeço. E obrigado a você e aguardo você no próximo papo. Imobiliárias em Foco. Um abraço.